Meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo passou da morte à vida, a igreja convida os seus filhos dispersos por toda a terra a se reunirem em vigília e oração. Se comemoramos a Páscoa do Senhor, ouvindo sua palavra, celebrando os seus mistérios, e podemos ter em firme esperança de participar do seu triunfo sobre a morte e da sua vida em Deus. Por isso nós vamos iniciar esse momento de celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Eu vou pedir por cerimoniário. Nós vamos acender o círio pascal, lembrando do fogo, da celebração do fogo, e também lembrando que nós também devemos acender em nossos corações essa luz do Senhor. Vou fazer a oração, que é a mesma oração da bênção do fogo. Ó Deus, que pelo vosso Filho trouxestes aquele que crê no clarão da vossa luz, concedei que a festa da Páscoa acenda em nós tal desejo do céu, que possamos chegar purificados à festa da luz eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E com as luzes desse altar e da igreja de cada coração, então entoemos o Peclônio Pascal, a nossa Páscoa. Exulte o céu e os anjos triunfantes, mensageiros de Deus desçam cantando. Façam soar trombetas fulgurantes, a vitória de um rei anunciando. Sim, também a terra amiga, em meio a tantas luzes resplandece. Esse passe a treva antiga, ao sol do eterno o rei brilha e se aquece. E a mãe igreja alegre-se igualmente, erguendo as velas deste fogo novo. Escutem revoando de repente o aleluia cantado pelo povo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Se verdadeiramente é bom e justo cantar ao Pai de todo o coração e celebrar seu Filho Jesus Cristo, tornado para nós um novo Adão. Foi ele quem pagou quando por nossa morte se entregou, para pagar o antigo documento, Ó noite de alegria verdadeira, que une de novo ao céu a terra inteira. noite de Alegria verdadeira, que une de novo ao céu a terra inteira. Pois eis agora a Páscoa, a nossa festa,
em que o real Cordeiro se imolou, marcando nossas portas, nossas almas, com seu divino sangue nos salvou. Esta é, Senhor, a noite em que do Egito retiraste os filhos de Israel, transpondo o mar vermelho a pé enxuto, rumo à terra onde correm leite e mel. Ó noite de alegria verdadeira, que une de novo ao céu a terra inteira. Ó noite de alegria verdadeira, que une de novo ao céu a terra inteira. Ó noite em que coluna luminosa as trevas do pecado dissipou, e aos que creem no Cristo em toda a terra, em novo povo eleito congregou. Ó noite em que Jesus rompeu o inferno, ao ressurgir da morte vencedor, de que nos valeria ter nascido, se não nos resgatassem seu amor. Ó noite de alegria verdadeira, que une de novo ao céu a terra inteira. Ó noite de alegria verdadeira, que une de novo ao céu a terra inteira. Ó Deus, com estupenda caridade, vemos no vosso gesto fulgurar. Não hesitais em dar o próprio Filho, para a culpa dos servos resgatar. Ó pecado de Adão indispensável, pois o Cristo dissolve em seu amor a culpa tão feliz que há merecido, a graça de um tão grande Redentor. Ó noite de alegria verdadeira, que une de novo ao céu a terra inteira. Ó noite de alegria verdadeira, que une de novo ao céu a terra inteira. Pois esta noite lava todo crime, liberta o pecador dos seus grilhões, dissipa o ódio e dobra os poderosos, enche de luz e paz os corações. Ó noite de alegria verdadeira, que prostra o faraó e ergue os hebreus, que une de novo ao céu a terra inteira, pondo na treva humana a luz de Deus. Ó noite de alegria verdadeira, que une de novo ao céu a terra inteira. Ó noite de alegria verdadeira, que une de novo ao céu a terra inteira. Na graça desta noite o vosso povo acende um sacrifício de louvor. Acolhei, ó Pai Santo, fogo novo, não pede ou divide-se o seu fulgor. A ser a virgem de abelha generosa, ao Cristo ressurgido trouxe a luz. Eis de novo a coluna luminosa, que o vosso povo para o céu conduz. Ó noite de alegria verdadeira, que une de novo ao céu a terra inteira. Ó noite de alegria verdadeira, que une de novo ao céu a terra inteira. O círio que acendeu as nossas velas, possa esta noite toda fulgurar. Misture sua luz a das estrelas, cintile quando o dia despontar. E ele possa agradar-vos como filho, que triunfou da morte e vence o mal. Deus que a todos acende no seu brilho, e um dia voltará sol triunfal.
Ó noite de alegria verdadeira, que une de novo o céu e a terra inteira. Ó noite de alegria verdadeira, que une de novo o céu e a terra inteira. Aqueles que já acenderam as suas velas podem se apagar e que essa vela nunca se apague em nosso coração. Vamos, meus irmãos e irmãs, tendo iniciado solenemente esta vigília, ouçamos no recolhimento de nossa noite ou no nosso dia a palavra de Deus. Vejamos que Ele salvou outrora o seu povo e nesse último tempo ouviu o seu Filho como Redentor. Peçamos que o nosso Deus leve à plenitude a salvação, ignorando a Páscoa. Por isso, vamos colocar nesse momento nossos ouvidos bem atentos para nós escutarmos a palavra de Deus. Vamos pedir que o Senhor derrame sobre cada um de nós essa graça maravilhosa. Oremos. Ó Deus, Pai de todos os fiéis, vós vos suplicamos os filhos de vossa promessa, derramando sobre elas a graça da filiação e pelo mistério pascal, tornai vosso servo Abraão, pai de todos os povos, como lhe tinhas prometidos. Concedei, portanto, todos os povos a graça de vos chamar, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos escutar, então, a primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim por socorro? Dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem seco pelo meio do mar. De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios, para que sigam atrás deles, e eu seja glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do faraó, dos seus carros e cavaleiros. Então, o anjo do Senhor que caminhava à frente do acampamento dos filhos de Israel mudou de posição e foi para trás deles. E com ele, ao mesmo tempo, a coluna de nuvem que estava na frente colocou-se atrás, inserindo entre o acampamento dos egípcios e o acampamento dos filhos de Israel. Para aqueles, a nuvem era tenebrosa, para estes, iluminava a noite. Assim, durante a noite inteira, uns não puderam aproximar-se dos outros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante toda a noite o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte, e as águas se dividiram. Então, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam como que uma muralha, à direita e à esquerda. Os egípcios puseram-se a persegui-los, e todos os cavalos do faraó, carros e cavaleiros, o seguiram mar adentro. Hora de madrugada, o Senhor lançou um olhar desde a coluna de fogo e da nuvem sobre as tropas egípcias e as pôs em pânico. Bloqueou as rodas dos seus carros, de modo que só a muito custo podiam avançar. Disseram então os egípcios: Fujamos de Israel, pois o Senhor combate a favor deles contra nós. O Senhor disse a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e, ao romper da manhã, o mar voltou ao seu leito normal, enquanto os egípcios, em fuga, corriam ao encontro das águas,
e o Senhor os mergulhou no meio das ondas. As águas voltaram a cobrir e cobriram carros, cavaleiros e todo o exército do faraó, que tinha entrado no mar em perseguição a Israel. Não escapou um só. Os filhos de Israel, ao contrário, tinham passado a pé enxuto pelo meio do mar, cujas águas lhe formaram uma muralha, à direita e à esquerda. Naquele dia, o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar, e a mão poderosa do Senhor agir contra eles. O povo temeu o Senhor, e teve fé no Senhor e em Moisés, seu servo. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor este cântico. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Precipitou no mar vermelho o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é minha força, é a razão do meu cantar. Pois foi Ele nesse dia para minha libertação. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Ele é meu Deus e o louvarei, Deus e meu Pai e o honrarei. O Senhor é um guerreiro, o seu nome é onipotente. Os soldados e os carros do faraó jogou no mar. Seus melhores capitães afogou no mar vermelho. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Afundaram como pedras e as ondas os cobriram. Ó Senhor, o vosso braço é de uma força insuperável. Ó Senhor, o vosso braço esmigalhou os inimigos. Ó Senhor, os vossos braços esmigalhou os inimigos. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Vosso povo levareis e o plantareis em vosso monte, no lugar que preparastes para a vossa habitação, no santuário construído pelas vossas próprias mãos. O Senhor há de reinar eternamente pelos séculos. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. E partindo desse salmo, nós vamos cantar e proclamar a glória do Senhor cantando o hino. Glória, glória, anjos no céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens e paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome.
céu cantam todo seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece louvor. Oremos. Ó Deus, que iluminais esta noite santa com a glória da ressurreição do Senhor, despertai na vossa igreja o Espírito filial, para que inteiramente renovados vos sirvamos de todo o coração, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, e na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo na sua morte, fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Pois se fomos de certo modo identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele, pois aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas. Mas aquele que vive é para Deus que vive. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Bendito Pai nosso Deus. Aleluia, Aleluia. que seu amor é sem fim. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Frente à loucura dos homens. Aleluia, aleluia. Frente à loucura do amor. Aleluia, aleluia. Aleluia, Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. aleluia, 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 aleluia. Vem nos doar em pessoa. Aleluia, aleluia. A vida plena que soa. Aleluia,
aleluia, aleluia. Como no céu harmonia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Tanto sofrer como a morte. Aleluia, aleluia. Saibam que a vida é maior. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor na terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo, que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo. Sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo, e de anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tu anseias, eu bem sei, por salvação. Eis-me
da escuridão. Abre, pois, a limpar teu coração e deixa a luz do céu entrar. 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 Abre bem as portas Do teu coração. e Deixa deixa a luz do céu. entrar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui com o coração cheio de alegria. Estamos aqui festejando com Jesus Cristo, que venceu a morte. Estamos aqui nessa noite, a mais de todas as noites, a mais de todas as festividades. Nessa noite em que Jesus venceu o poder do pecado. Jesus que venceu o poder da morte. Jesus que derrubou o poder do Satanás e assim ganhamos a vida eterna. Tudo isso começou já a partir do Gênesis. Deus que criou o mundo inteiro, criou o céu e a terra, e segundo a Bíblia, tudo o que Deus criou era muito bom, não simplesmente bom, era muito bom. E, de repente, pela privação, pelo livre hábito do homem, entrou o pecado no mundo. E assim começamos a sofrer, começamos a morrer. Mas Deus, desde aquele momento, já tinha a ideia da Nossa Senhora e de Jesus na mente. Quando ele falou para a serpente: farei a inimizade entre tu e a mulher. E Deus já profetizou, a gente chama o primeiro evangelho. Deus já profetizou a vinda do Messias. E segundo a nossa proclamação da Páscoa de hoje, esse pecado do Adão era um pecado muito necessário, porque nos ganhou o Salvador. E quando o homem pecou, Deus não deixou o homem a morrer completamente. Ele prometeu um Salvador. E ao longo do tempo, Deus vai agora começar a fazer a aliança com o homem. Isso que escutamos nas leituras de hoje. Que vamos agora começar a entrar mais profunda na Sagrada Escritura. E Deus fez a aliança com Abraão e fez a aliança com o povo de Israel. Naquela noite que o povo foi libertado do Egito, foi libertado da casa da escravidão. E aquela noite mesmo que eles foram salvos é um tipo da noite, prototipo dessa noite que estamos festejando. A noite da Páscoa deles e essa noite, a noite da nossa Páscoa. E o povo de Israel foi libertado. Foi libertado pelo poder do Espírito Santo, porque fomos ditos que eles estavam caminhando, saindo do Egito, e Deus estava na frente deles, na forma da nuvem no dia, e na forma do quê? Do fogo à noite. Isto é, o Espírito Santo, que já estava operando desde o início, a partir da criação, até o momento que o povo estava caminhando no deserto. E daí, continuando, Deus não deixou o povo completamente para morrer. E o povo ainda fica quebrando essa aliança que foi realizada entre eles e Deus. Mas Deus, pela sua bondade, continuou a procurar os homens de boas vontades a fazer essa aliança. E chegou
entre os profetas, mandando os profetas para profetizar as suas promessas. Chamou o profeta Isaías, chamou Baruque, chamou Ezequiel para anunciar as suas mensagens, as suas profecias para o povo de Israel, que vai chegar um dia que ele vai mandar o Salvador, o Messias, para libertar o povo do poder do Satanás. E hoje que vimos que Jesus já chegou e morreu por nós e foi sepultado, e essa noite estamos já celebrando a sua gloriosa ressurreição. A morte não conseguiu segurar Jesus, que é o Senhor da vida. Porque ele é o Senhor da vida, a morte tinha medo dele. Foi pelo poder do Espírito Santo que Jesus ressuscitou dos mortos. Imagina, a cada vez que o sacerdote consagra a Eucaristia, o que acontece? Foi sempre pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo desce os elementos do pão e do vinho, e o que aconteceu? E mudou para o corpo e sangue de Cristo. Isso que aconteceu no momento que Jesus morreu e foi sepultado. O corpo de Jesus sem vida ficou bem assim, sem movimento. E o que aconteceu? O Espírito Santo de Deus desceu no túmulo e tocou o corpo de Jesus e ele ressuscitou dos mortos. Então, desde o início da criação, quando Deus criou o céu e a terra, que o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas, até o ponto da ressurreição, vimos a obra de Deus, operando no mundo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que estão operando. Jesus entregou seu Espírito nas mãos de Deus Pai, na morte, na cruz, e esse mesmo Espírito aqui voltou e para tocar o corpo de Jesus, e assim ele ressuscitou. E hoje estamos aqui cheios de alegria, alegrando o céu e a terra, segundo a nossa proclamação da Páscoa, e até a mãe igreja, todo mundo fica festejando. Irmãos e irmãs, essa celebração é uma celebração tão importante na nossa vida. É a celebração que fica no centro do coração de cada pessoa. Tirando essa celebração da Páscoa, da nossa liturgia, a nossa crença, a nossa liturgia fica vazia, porque a Páscoa é o começo, é o foco principal de todas as nossas celebrações. E assim, a celebração da Páscoa tem a ver com o batismo dos fiéis. É sempre a liturgia do batismo, porque São Paulo, da sua carta, a epístola que escutamos aos Romanos, ele falou: irmãos, será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Então, o que estamos celebrando agora é com alegria. Recorda o nosso batismo, que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos. E nós também, pelo nosso batismo, morremos com Cristo. E agora, estamos ressuscitados dos mortos. A ressurreição de Jesus Cristo tem a ver com a nossa vida futura. Quando chegar a hora que Jesus iria voltar para o mundo, e assim nós, com esses corpos mortais, seremos bem transformados, como Jesus na sua ressurreição, e participamos, a partir daquele momento, na vida de Deus. Irmãos e irmãs, neste dia, vamos renovar as promessas dos nossos batismos. Isso não é uma brincadeira, é um voto que a cada cristão, a cada batizado, a cada católico faz. Não vamos, assim, pensar que só os padres, os diáconos, os religiosos que fazem votos. Todo mundo, todo cristão, todo batizado. Hoje, vamos renovar as promessas dos nossos batismos. O sacerdote vai te perguntar: renuncia ao diabo? Sim, renuncio. A resposta tem que ser bem forte, porque Jesus já nos libertou do poder da morte. Então, quando nós estamos falando isso, que já renunciamos o pecado, renunciamos o Satanás, renunciamos tudo que vem do maligno,
Então, estamos assim, negando o diabo e nos identificando com Cristo. Ele é a nossa Páscoa. Nessa noite, vamos nos alegrar, porque a nossa salvação, a salvação já chegou até a nossa porta. Vamos nos alegrar, porque os nossos nomes estão já escritos no céu. Queridos irmãos e irmãs, quero convidar cada um de vocês a se mergulharem no sentido dessa celebração, para que possamos receber essa graça que está saindo dessa celebração da Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. No instante de silêncio, baixamos as nossas cabeças e para pensarmos e refletirmos um pouquinho na palavra de Deus que acabamos de escutar. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vos convidamos a renovar nesse momento as promessas do vosso batismo, lembrando que cada um de nós consagrados pelo batismo somos chamados à conversão diária. Por isso vamos fazer em duas partes. Eu vou fazer a primeira parte e vocês vão falar o renuncio e depois o creio. Tudo isso no singular para que nós possamos identificar a nossa fé pessoal. Meus irmãos e irmãs, pelo mistério pascal, fomos batizados, sepultados com Cristo, que vivemos com Ele na vida nova. Por isso, terminando os exercícios quaresmais, renovemos as promessas do nosso batismo, pelas quais já renunciamos a Satanás, suas obras, e prometemos servir a Deus, a Santa Igreja Católica. Portanto, digamos, para viver na liberdade de filhos de Deus, renunciastes ao pecado? Renuncio. Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que causa desunião e possa desunir, para que o pecado não domine sobre cada um de nós. Vocês renunciais a tudo isso? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncio. Agora vocês vão falar creio. Crestes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, apareceu, foi sepultado, ressuscitou dos e subiu ao céu? Creio. Crestes no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão, na remissão dos mortos e vida eterna? Creio. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fizestes renascer pela água e Espírito e nos concedeis ao perdão de todos os pecados, guarde-nos em sua graça para vivermos eternamente em Cristo, Jesus nosso Senhor. Amém. E com essa renovação do batismo, invoquemos então na ladainha de todos os santos cantando. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor,
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Miguel, Rogai por nós. santos anjos de Deus, Rogai por nós. São João Batista, Rogai por nós. São José e São José Amarelo, Rogai por nós. São Pedro e São Paulo, Rogai por nós. Santo André, Rogai por nós. São João, Rogai por nós. Santa Maria Madalena, Rogai por nós. Santo Estevão, Rogai por nós. Santo Inácio de Antioquia, Rogai por nós. São Lourenço, Rogai por nós. Santas Perpétua e Felicidade, Rogai por nós. Santa Inês, Rogai por nós. São Gregório, Rogai por nós. Santo Agostinho, Rogai por nós. São Francisco e São Domingos, Rogai por nós. São Francisco Xavier, Rogai por nós. São João Maria Vianney, Rogai por nós. Santa Catarina de Sena, Rogai por nós. Santa Teresa de Ávila, Rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, Rogai por nós. santos mártires dos nossos tempos, Rogai por nós. todos os santos e santas de Deus, Rogai por nós. sede-nos propício, Ouvi do Senhor. para que nos livreis de todo o mal, Ouvi do Senhor. para que nos livreis de todo o pecado, Ouvi do Senhor. para que nos governar Ouvi do Senhor. pela vossa encarnação, Ouvi do Senhor. pela vossa morte e ressurreição, Ouvi do Senhor. pela efusão do Espírito Santo, Ouvi do Senhor. apesar dos nossos pecados, Ouvi do Senhor. para que santifiqueis com a vossa graça esta água, onde renascerão os vossos filhos. Ouvi do Senhor. Jesus, Filho do Deus vivo, Ouvi do Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos, Cristo, atendei-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Juntos com todos os santos e santas de Deus, vamos proclamar as nossas preces, pedindo que o Senhor ilumine a cada um de nós e a todas as nossas famílias. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês aí em casa e juntamente conosco aqui, vai fazendo suas preces. Você que está nos assistindo pelo Facebook, coloque seus pedidos aí na telinha, para que
que nós possamos olhar e observar cada um dos seus pedidos. Enquanto nós vamos invocando aqui as preces, vocês respondem conosco. Vinde, Senhor, com vosso amor. Sobre a igreja que se rejubila com a ressurreição, vosso Filho, nós vos proclamamos, Senhor Deus, nosso Senhor. Vinde, Senhor, com vosso amor. Sobre os governantes responsáveis por conduzir a sociedade por caminhos de vida, Senhor. Vinde, Senhor, com vosso amor. Sobre os que perseveram na esperança e no bem em meio às provações, nós vos, Senhor. Vinde, vosso amor. Sobre os que necessitam de força para anunciar a boa nova de Cristo ressuscitado, nós vos aclamamos, Senhor. Vinde, Senhor, com vosso amor. Sobre toda a nossa comunidade, que vos dá a graça por vossa bondade e misericórdia, nós vos aclamamos, Senhor. Vinde, Senhor, com vosso amor. Por todos os nossos pedidos que nós colocamos pelo Facebook, ou temos dentro do coração nesse momento, por cada um de nossas famílias, por todos aqueles que necessitam a paz do Senhor, rezemos. Vinde, Senhor, com vosso amor. Deus infinito amor que escuta o vosso povo que está aqui na vossa presença através do Facebook, em nossas casas, que o Senhor possa escutar cada pedido e derramar sobre cada um de nós a alta graça. Por isto nosso Senhor. Amém. Vamos agora parar o nosso altar para a oferta. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Em toda pequena oferta, a força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu louvo, por isso alegre estou. A mão que foi estendida, o dom da libertação, nascendo uma nova vida, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Nas flores oferecidas, e quando se dá perdão, das dores compadecidas, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Deus Todo-Poderoso, receba esses pedidos e essas ofertas em sua mão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acolhei, ó Deus, com essa oferenda as preces do vosso povo, para que a nova vida que brota do mistério pascal seja por vossa graça penhor da eternidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com todos vocês. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever é nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo no dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressurgiu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. O Senhor é santo,
Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, que o seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana. Pai de misericórdia, a quem sobe nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, a que abençoeis essas oferendas e apresentadas ao vosso altar. Abençoai a oferenda, ó Senhor. Nós vos oferecemos pela vossa Igreja Santa, Católica, cedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo, governando-a por toda a terra. Nós oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por nosso bispo Odílio e seu auxiliar Jorge, e por todos aqueles que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam esse altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vosso servir. Ele vos oferecemos conosco esse sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas e segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, e também São José, seu esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro, Paulo, André, Tiago, João, Tomé, Tiago e Felipe, Bartolomeu, Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço e Crisóstomo, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os santos e santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos aceitar e santificar essas oferendas, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Nesse dia em que ele ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós
e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a oferta. Recebei, ó Pai, as ofertas, recebestes a oferta, o sacrifício de Abraão, os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, que ao participarmos desse altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de toda a graça, bênção do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. E agora lembramos dos nossos falecidos, dos nossos conhecidos, amigos, que partiram desta vida. Marcados com o sinal da fé. A eles e a todos que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétuo, Marcelino e Pedro, Inês, Cecília e Anastácia, e todos os vossos santos. Por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por eles não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Vamos erguer os nossos braços e vamos proclamar que Deus é nosso Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja vontade, a terra como o céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos a vossa paz pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Ó seu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Hoje nós não estamos no tempo de dar os abraços, os beijos e também as saudações de um. Mas eu quero que você, em casa aí mesmo, lembre-se de uma pessoa que está precisando dessa paz. E em seu pensamento, em seu coração, sinta-se abraçado por Deus misericordioso.
Sinta-se abraçado por aqueles que precisam também desse amor sobre cada um de nós. Por isso, vamos fazer um pequeno momento de silêncio por todos aqueles que precisam dessa paz. E colocando tudo aqui sobre esse altar, proclamemos o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás nas trevas, mas terá a luz da vida. Felizes os homens e mulheres que, escutando a palavra de Deus, transformam a cada dia seu coração, se tornam no mundo luz da graça, luz do amor de Deus, esperança para os homens. Meus irmãos e minhas irmãs, eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo para a vida eterna. Amém. Este é o hino do povo de Deus, que caminha para a união. Venham todos à comunhão, com Jesus e com nosso irmão. Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou, vive no nosso meio, aleluia. Cristo ressuscitou, ressuscitou, vive no nosso meio, aleluia. Meus irmãos, venham todos cear, é a ceia da ressurreição. O Cordeiro está imolado, celebremos a salvação. Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou, vive no nosso meio, aleluia. Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou, vive no nosso meio, aleluia. Quem comer deste pão viverá, é o pão vivo que vem do céu. Esperamos a salvação, novos céus, nova terra. Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou, vive no nosso meio, aleluia. Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou, vive no nosso meio, aleluia. No Senhor fomos redimidos, com seu sangue lavados fomos, sua cruz é libertação. Jesus Cristo é nosso irmão. Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou, vive no nosso meio, aleluia. Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou, vive no nosso meio, aleluia. Oremos. Ó Deus, derramai em nós o vosso espírito de caridade, para que, saciados pelos sacramentos pascais, permanecemos unidos no vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Senhor possa iluminar a cada um de nós. Lembrando a todos que amanhã pelo Facebook
nós estaremos fazendo a celebração das 9 horas da manhã e também das 11 horas, ou melhor, 9h30 e 11 horas da manhã. Então todos são convidados a nos acessar pelo Facebook nesse momento. E aqueles que estão em casa, que não podem celebrar conosco, lembre-se da comunhão espiritual. Peça que o Senhor possa encher os vossos corações com a presença dEle. É simples fazer essa oração espiritual. É só invocar o nome dEle, pedindo que possa alimentar seu espírito, a sua vida e tudo aquilo que você necessita para bem caminhar. E ao olhar para a Eucaristia que nós celebramos pela televisão ou pelos Facebook, pedir que o Senhor esteja nesse momento com você. É bem simples fazer essa comunhão espiritual, mas pedindo também que o auxílio de Deus derrame sobre o nosso Brasil, sobre o nosso mundo, para que isso que nós estamos passando seja temporário, para que nós possamos voltar a uma vida ativa, com fé e com esperança. Lembrando que o Cristo que ressuscita hoje não pode morrer amanhã no seu coração. Tem que se manter vivo, porque Ele é eterno, Ele é esperança e Ele chama cada um de nós para uma vida nova todos os dias. Vamos dar a bênção final para que possamos ficar em nossas casas com esse amor de Deus. E lembre-se, Cristo ressuscita por cada um de nós. O Senhor esteja com todos vocês. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São José e todos os santos, desça sobre cada um de vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Coragem e confiança no Senhor. Fiquem em paz, o Senhor vos acompanhe sempre. Graças a Deus. Eis que faço nova todas as coisas. Que faço nova todas as coisas.